Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Um prazer renovarmos nosso compromisso, nosso laço, nosso vínculo afetivo, intelectual, nosso vínculo espiritual. Estudar juntos sempre vinculou as pessoas, crescer juntos, mais ainda. Expandirmos-nos juntos, servirmos juntos. Essa prática um dia, não essa aqui, mas a prática do bem, um dia nos fará todos irmãos. Nada melhor para nos irmanar do que realizar coisas boas, a começar por realizar nossos próprios potenciais, o maior dos quais é o potencial espiritual, cuja melhor escola é sim a prática do bem. O conhecimento da vida, o autoconhecimento, a prática do bem. Vamos lá? Muito bem. Hoje daremos sequência ao capítulo 5 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Capítulo 5, que tem por título Lei da Conservação. Hoje vamos discutir, dentro de meios de conservação, por que faltam os meios de subsistência a algumas pessoas. Tarefa muito complexa, muito difícil, que nós vimos estudando ao longo dos encontros anteriores e vamos buscar dar algum aprofundamento hoje com um comentário de Allan Kardec, inclusive. Questões 706, 707 e o comentário de Kardec. Vamos lá? Ótimo estudo a todos nós. Kardec pergunta assim: por bens da terra, devemos entender somente os produtos que provêm do solo? E os espíritos respondem assim: o solo é a fonte principal de onde se originam todos os outros recursos. Esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por isso é preciso entender por bens da terra tudo aquilo que o homem pode desfrutar neste mundo. Então, há bens do solo, há bens da terra, que são serviços praticados, prestados entre os homens, e são bens que não vêm diretamente do solo, mas que vêm da matéria, do corpo, da necessidade muito típica do encarnado de receber e de prestar alguns serviços. A atividade, a materialidade, a prestação de serviços, a produção, são atividades extremamente simbólicas para o ser humano, já que transformar as coisas, transformar a terra, transformar a matéria e prestar serviços, trazem em si significados extremamente importantes. Antigo princípio da expansão espiritual é que o que está fora é como o que está dentro. De forma que transformar as coisas é uma maneira de estimular a transformação espiritual. E que prestar serviços, mesmo dentro da profissão, dentro da subsistência, ser útil
às outras pessoas é uma gratificação. Para além do salário, é gratificante perceber que conseguimos transformar a matéria e sermos úteis a outras pessoas. Então, autoimagem, autoestima é base para tudo, e uma das maiores, mais consistentes formas de autoestima é sermos úteis. É desenvolvermos nossa capacidade de transformarmos as coisas, transformarmos a vida, melhorarmos o meio social e de melhorarmos e sermos úteis às pessoas. O trabalho é realmente uma fonte constante e sólida de realização. O trabalho é a realização de potenciais, a realização de ideias, a realização de utilidades que nós podemos dar aos nossos talentos. É uma felicidade podermos ser úteis, termos capacidade de transformação das coisas, das pessoas, de nós mesmos. Que essa felicidade esteja sempre disponível e que nós estejamos sempre disponíveis para essa felicidade. Muito bom. Vamos então à questão 707. Muitas vezes faltam a certos indivíduos os meios de subsistência. Um dos maiores desafios da economia, da vida social, da política, um dos maiores desafios à solidariedade e à fraternidade humana está nessa realidade. Muitas vezes faltam a certos indivíduos os meios de subsistência, mesmo quando cercados de abundância. A que devemos atribuir esse fato? Como compreender a pobreza, a falta, mesmo quando cercada de abundância? Ao egoísmo dos homens respondem os espíritos. Ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que devem. Então, o egoísmo faz com que muitas pessoas nem sempre façam o que devem. Jesus disse: busquem e vocês encontrarão. Essas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar nela o que se deseja. Elas querem dizer que é preciso procurar com ardor e perseverança e não com preguiça, sem se deixar desanimar frente aos obstáculos que frequentemente são simples meios de colocar à prova a constância, a paciência e a firmeza dos homens. Talvez pudéssemos resumir a ideia da boa vontade. A boa vontade como uma palavra que sintetize esses atributos espirituais, essas ferramentas de bem viver que são a constância, a paciência, a firmeza, que são testadas por nós em todos os tipos de trabalho. Não é verdade? E aí vem o comentário de Kardec para todos nós. Vamos lá. Se a civilização multiplica as necessidades, multiplica também as oportunidades de trabalho e os meios de vida. Mas é necessário admitir que, sob esse aspecto,
ainda lhe resta muito a fazer. Quando a civilização tiver realizado a sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falta o necessário, a não ser por sua própria imprevidência. Então poderemos atribuir a falta à própria imprevidência daqueles que sofrem essa falta, mas somente, diz Kardec, quando a civilização tiver realizado a sua obra. Ou seja, há muito ainda a ser feito para que alcancemos um estágio de justiça social, de políticas públicas, de práticas de solidariedade, para que possamos responsabilizar unicamente os que sofrem privações pelas faltas que vivem. Isso somente será possível, diz Kardec, quando a civilização tiver realizado a sua obra. Interessante o ponto de vista. E continua ele: muitas pessoas são infelizes porque seguem um caminho errado, que não é aquele que a natureza lhes traçou. É então que lhes falta a inteligência para vencerem. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu lugar e não o dos outros. Ocupar o seu lugar e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos vícios da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Então, essa questão de ocupar o seu lugar é muito importante. Um estudioso do meio ambiente já propôs uma definição de lixo revolucionária, que é muito profunda e muito ampla. Diz ele com simplicidade que lixo é uma coisa fora do lugar. É algo que está fora do lugar. E nós podemos expandir esse conceito para falar que infelicidade e pobreza é algo ou alguém que esteja fora do lugar. Aqui Kardec nos fala isso. Com outras palavras, é o que Kardec nos fala. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu lugar. Cabe a cada um encontrar o seu lugar no meio social, a sua atividade, aquele lugar no qual a pessoa se encontre, o seu talento tenha oportunidade. É isso que muitos têm falado de propósito, que parece muitas vezes dar um caráter maior do que nós temos. Qual a minha missão, qual o meu propósito? Talvez possamos situar com simplicidade qual é o meu lugar. Um vendedor ambulante que brinque, que cante, que venda no seu produto a sua própria alegria, está evidentemente no seu lugar. Um músico que esteja produzindo músicas em massa, em série, com o fim único de ganhar dinheiro, numa posição em que a sua própria consciência aponte a deturpação dos seus talentos,
estará infeliz. Veja que eu busquei polaridades no que a humanidade menos considera em atividades simples, atividades que não recebem consideração da sociedade, que podem sim ser, quando vividas em integralidade, quando vividas em alegria, quando vividas à luz de uma perspectiva maior, podem sim ser meios de felicidade, enquanto que atividades ultra consideradas podem ser meios de infelicidade. Hoje se fala muito dos influencers, pessoas que passam mensagens para muitos, milhares, às vezes milhões. Mas veja que infelicidade é ser influencer para aquele influencer que influencia mal, que passa mentiras, que passa valores errôneos. Ele será corresponsável por tudo de ruim que for feito sob sua inspiração. Enorme será a sua dívida. Enorme a sua infelicidade. A natureza não pode ser responsável pelos vícios da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Aqui entra-se num outro território, que muitas vezes se critica a escassez dos bens, quando essa escassez se deve ao egoísmo de alguns, que comem, por exemplo, tanto que se tornam obesos às custas da falta de comida para outros, que acumulam enormes quantidades de dinheiro, de roupas, de calçados, que supera em várias vezes a sua necessidade, de forma que o seu desperdício gera a falta de outros. O egoísmo claramente colocado no nosso sistema de consumo, na nossa sociedade de consumo. Da mesma forma, a organização social nossa, atribuindo uma diferença de salários e de rendimentos muito grande nas organizações, nas diversas atividades da humanidade, gerando uma situação de injustiça social, também impinge a escassez, a falta a muitíssimas pessoas. A regeneração que os espíritos anunciam que é o estágio para onde a Terra está indo, vai precisar regenerar políticas públicas, estrutura salarial das sociedades, condições de acesso à educação e à profissionalização iguais para todos, assim como de alimentação, habitação, vestuário. Como podem alguns defender que a competição seja o único critério, se as pessoas partem de meios, de condições sociais tão diversas quanto o desperdício das classes mais altas e a falta de comida que prejudica a formação do cérebro quando do 0 aos 6 anos de idade para as classes mais baixas. Como pode haver competição com meios tão diferentes? Pode uma pessoa num carro de corrida querer estabelecer uma competição com alguém de bicicleta ou a pé?
É justo isso? É desejável? Claro que não. Cabe a todos nós a formulação e o trabalho por uma sociedade mais solidária, mais espiritualizada e mais justa. Não é assim? Entretanto, continua Kardec, seria preciso ser cego para não reconhecer o progresso que os povos mais adiantados têm realizado na multiplicação das oportunidades de trabalho. Claro que é preciso perceber que o mundo todo se organizou de forma a extrair riquezas de alguns países para concentrar em outros. Quando julgamos os povos mais adiantados e vemos ali oportunidades para todos, precisamos ver que em alguns países há uma tal concentração de riquezas do mundo todo que poucas pessoas ali passarão por privações. O contrário dos países de onde foram retiradas as riquezas, como o ouro da América Latina, da África, os diamantes da África, retirados com sangue de escravos, de indígenas, de aborígenes. Então é preciso conhecer e reconhecer a história, inclusive não para punir, não para desmerecer, não para atrasar ninguém, mas ao contrário, para promover a reparação. Jesus, no único momento em que nos encareceu pressa, foi: se estiveres para ir até a tua casa de oração e lembrardes que tem alguém com algo contra você, largue tudo, largue a sua oferta no altar e reconcilia-te enquanto estás a caminho. Reconcilia-te já enquanto estás a caminho. Justiça social é um ideal fantástico, especialmente quando imbuído de solidariedade. Não de preguiça, por um lado, nem de rancor, por outro. Não é? Muito bem. Continua Kardec, apesar do crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência reunidas não cessam de produzir para melhorar a condição material dos homens. Filantropia e ciência, emoção e razão. No dizer de Emmanuel, o guia de Chico Xavier, as duas asas que vão nos levar, como indivíduos e como coletividades, ao reino dos céus. Assim, os anos mais calamitosos do presente não podem ser comparados com aqueles mais calamitosos de outrora. A higiene pública, elemento tão essencial ao bem-estar e à saúde, desconhecida por nossos pais, é objeto de constante atenção. Hoje, o infortúnio e o sofrimento encontram lugares onde podem se refugiar. Em toda parte, a ciência contribui para aumentar o bem-estar. Estamos dizendo que já se atingiu a perfeição? Certamente que não. Entretanto, pelo que já foi feito, podemos ter uma ideia do que o homem ainda pode fazer se tiver perseverança, se tiver solidariedade, se tiver senso de justiça. Se for bastante sensato para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias e não
nas ilusões que o fazem recuar ao invés de avançar. O consumismo, o ideal das finanças, a vaidade levada a extremo, a busca da fama e do poder, nada disso nos tem levado à felicidade, muito pelo contrário. Precisamos demais pensar qual tem sido a programação que nós temos dado às nossas vidas, aos nossos corações, às nossas mentes. Muito bem. Que esses valores norteiem a nossa autorregeneração e nos habilitem a estarmos presentes, por sermos trabalhadores não por títulos ou rótulos que nós nos coloquemos ou que outros coloquem em nós, mas por práticas concretas de fraternidade, de ciência, que possamos disponibilizar para o bem-estar individual e coletivo. Que assim seja para todos nós. Marco Aurélio Trindade, é tempo de semear sementes de luz, compartilhar ação e oração, e vivas e vida. Oração e ação para todos nós. Muito bem, Marco Aurélio, muito legal. Mônica Silva expressando sua gratidão, Ceará de José mandando um abraço, nossos grandes amigos, saudade de palestrar lá, José Ferro, seria muito legal estarmos juntos novamente. Emir Cajazeira, que assim seja. Maria José Sobral dando o seu boa noite, a gratidão de Gugu Souza, Mônica Silva lembrando de encarnados e desencarnados, enviando suas vibrações à paz mundial, às vítimas do Rio Grande do Sul e vítimas dos desastres climáticos pelo mundo, vibrações ao rio Piracicaba, onde morreram milhares de peixes. Que todos esse princípio vital que habitava esses peixes e esse rio possam receber nosso influxo de luz, assim como todas as áreas que o homem degradou por todo o planeta. Paz e luz para todos os seres humanos, para todos os animais, para todas as plantas, para toda a natureza. Sayonara Angélica, nosso boa noite. Rosana Hautmann. Enir Cajazeira, Andréa Salvatore, Mônica Silva. Muito bom estarmos juntos, feliz por trilharmos esse caminho e amanhã continuaremos nesse estudo. Mas que essa análise seja um compromisso para nós aqui, para todos que assistirmos depois e para toda a humanidade a quem nós transbordarmos nessas nossas melhores intenções para uma atuação em solidariedade, em conhecimento, propiciando caridade, ciência e organização social justa, para que todos possam ter oportunidades reais de crescimento e de expansão. Que assim seja para todos nós. Um grande abraço e até amanhã.